Meus irmãos, nessa noite eu vim trazer uma mensagem para o meu e para o teu coração. Uma mensagem que talvez, já falei isso algumas vezes sobre outras mensagens, mas nessa também eu vou falar. Talvez é impopular, mas eu quero nessa noite que ela seja popular para nós. É sobre Jesus e é sobre obedecê-lo. E o tema da mensagem de hoje é nada mais, nada menos do que obedeça Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: obedeça Jesus. Amém? Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 14, no versículo 22, vamos acender a luz para quem tiver com a Bíblia de papel. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Nós vamos colocar no telão a versão Almeida Revista Corrigida ARC. E na ARC, Almeida Revista Corrigida, nós temos uma palavra de Jesus para os seus discípulos. E nessa noite eu quero trazer um entendimento para mim e para você, que muito mais do que a posição que eu e você nos entendemos dentro da nossa comunidade de fé, se eu sou ovelha, se eu sou diácono, que é voluntário, se eu sou presbítero, talvez que é um líder, se eu sou pastor, nesse momento quando Jesus fala com os discípulos, com os que ele escolheu para ser seus discípulos, ele fala com aquele que eles confiam. E eu creio, eu tenho certeza na verdade, que eu e você, muito mais do que ovelhas, eu sou ovelha de Cristo, você é ovelha de Cristo, muito mais do que a nossa liderança, muito mais do que o nosso voluntariado, nós somos discípulos, chamados para ser discípulos, não de uma placa, não de um pastor nessa terra, nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. E a mensagem dessa noite é para falar ao meu e teu coração de discípulo. O que discípulos de Jesus devem ser, o que discípulos de Jesus tem que ouvir, o que discípulos de Jesus tem que ser chamados. Porque se Jesus tratou os 11, eu não vou considerar Judas aqui, dessa forma, ele também pode tratar eu e você da mesma forma. E é assim que eu começo lendo esse texto. E vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 22. A narrativa aqui é do momento da narrativa de quando Jesus anda sobre as águas. E esse texto ele é usado também para muitas pregações, talvez que são triunfalistas, talvez pregações que são sobre vitórias. Eu acho que perde um pouco do foco, do contexto real e histórico daquilo que Jesus estava falando e fazendo para com esses homens. E nessa noite eu quero trazer para você uma nova perspectiva, uma nova interpretação, sim, à luz da Bíblia, à luz da teologia, pode ter certeza disso, através de um estudo muito aprofundado. Mas vamos ler a narrativa bíblica de Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus, fala para quem está do seu lado, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que a tocavam ficavam
curados. Amém? Pode apagar a luz, glória a Deus. Eu quero voltar com você, nós vamos fazer nessa noite, em nome de Jesus, de uma forma expositiva. E lá no versículo 22, nós temos a primeira parte dessa mensagem já no desenvolvimento e no propósito dela. Quando eu te falei e te pedi, na verdade, para que você desse um enfoque para a pessoa que está do seu lado na palavra ordenou, eu venho aqui trazer nessa noite uma interpretação, como te disse, que Jesus não disse que se vocês quiserem. Jesus não estava ali para obedecer oração dos discípulos. Jesus não estava nesse momento consultando a agenda deles para ver o que eles estavam a fim de fazer. Em outras versões a palavra usada é insistiu. O apóstolo que é usado na sequência dos versículos para andar sobre as águas, aquele que se encoraja a tal ponto é Pedro. E Pedro, se você lembrar, era pescador. E a palavra insistiu para mim tem tudo a ver com Pedro, não é? Se tem alguém que disse que a meteorologia podia estar desfavorável e ele talvez tinha uma opinião concreta de que ia ter uma tempestade, só pode ser Pedro. Mas Jesus, numa tradução para português diz insistiu, na tradução Almeida Revista Corrigida diz ordenou. Jesus não está lidando com o discípulo muitas vezes de forma de consultar as nossas agendas, de forma que ele está só interessado no que eu e você queremos dele. É essa consciência que eu quero trazer para a igreja nessa manhã e nessa noite. Essa consciência de que nós não temos um Deus que é submisso a nós. Nós temos um Deus que nós fomos feitos para ser submissos a Ele. O chamado para discípulos é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é me diga tudo o que você quer, lembra de vez em quando da minha cruz e tudo o que você quiser eu farei. Não, é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nesse momento Jesus adota um tom de ordem. Ele adota um tom de insistência. Eu sei o que estou programando para vocês. Ele é um Deus soberano, onisciente, onipresente, que tudo sabe, que tudo vê, antes e depois. E os dias também dos apóstolos Ele conhecia. Ele sabia, Ele tinha presciência da tempestade. Mas Ele é um Deus poderoso que não tinha medo do que podia acontecer. Mas eu quero voltar com você alguns versículos em João 6,14, para que você veja o que tinha acontecido e talvez uma das razões pelas quais Jesus pediu que eles saíssem dali. Em João capítulo 6, versículo 14, Jesus tinha acabado eu quero recapitular com você nessa noite. Jesus já tinha feito as bodas de Caná, já tinha transformado água em vinho. Jesus já tinha feito a cura do oficial, do filho do rei, do oficial do rei. Jesus já tinha curado o paralítico de Betesda. E Jesus acabara em João 6,14, a narrativa que precede o momento que eu e você acabamos de ler em Mateus 14, 28. Jesus tinha acabado de alimentar 5.000 homens e mulheres e crianças através da experiência sobrenatural da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Nesse momento, quando Jesus faz um milagre tão espetacular de tratar uma multidão de 5.000 pessoas, a multidão tenta fazer o seguinte com Jesus. Este é evidentemente o profeta em João 6,14, que devia vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Aí sim, em João 6,14, 16, vai narrar, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. João narra menos detalhes do que Mateus. Mateus é um evangelista mais detalhista. Ele fala que Jesus ordena, que Jesus insiste, que teve algum tipo de discussão para a gente interpretar esse texto. Mas Jesus também quis tirar eles de uma cena que estava interessada em tornar ele rei por causa de milagre. Jesus estava interessado que os discípulos não vissem talvez que pessoas exaltassem o nome de Cristo tão somente por causa dos seus sinais e maravilhas. Jesus não estava interessado em méritos, que é algo que talvez nessa última geração é o que mais nos interessa. Jesus nunca esteve interessado em coisas que o traziam glória nessa terra. Jesus estava interessado em glórias celestiais. Jesus estava interessado na tua e na minha vida. Jesus estava interessado com o sacrifício da cruz. Jesus não estava interessado em se tornar rei apenas de uma nação,
porque ele sabia que ele já era o rei dos céus. Ele não precisava ser aclamado rei por um povo apenas de um país, apenas de um sangue, apenas de uma etnia. Jesus despede, insistindo e ordenando que os discípulos fossem para outro lado, aonde ele estava mandando e não pedindo. E nesse momento eu quero trazer a tua atenção para algo que eu e você estamos passando uma travessia na nossa vida. E tem dois tipos de travessias, tem dois tipos de processo. Como assim, pastor? Eu tenho 40 anos e já passei 79 mil processos. Você não sabe do que eu já passei. Mas tem dois tipos de maneiras de passar por processo. Tem dois tipos de maneira de passar por tempestade. Tem dois tipos de maneira de passar por travessias e problemas com Jesus. Existem as travessias que Jesus falou para nós que nós passaríamos. Existe algo chamado chamado, que Jesus nos chamou para fazer. Existe algo que Jesus colocou nas nossas mãos para cumprir. E existem travessias que eu e você fizemos por conta própria. Existem travessias que eu e você fizemos isso aqui, sem falar com Deus. Nós colocamos os nossos dois pés. Às vezes nós fomos de peixinho para travessias que Deus não nos chamou para fazê-las. E aí nesse momento, eu quero te lembrar que não é a travessia que Deus tem compromisso conosco. É por isso que algumas das travessias que eu e você nos colocamos, a gente fala, por que Deus está em silêncio? Porque não foi Ele que te mandou atravessar. Ainda assim Ele é gracioso, porque assim como Ele fez como Pedro, a gente grita salva-me Jesus, mas salva-me de mim mesmo, não de algo que tu me chamasse. Livra-me de mim mesmo, livra-me das decisões que eu tomei. A nossa oração tem que ser correta. Livra-me dos meus atos, não de algo que tu me pedisse para fazer. E aí Deus, ainda assim, com a sua escandalosa graça, Ele nos livra das travessias que nós nos colocamos. Ele nos dá libertação e livramento de coisas que nós fizemos com os nossos dois pés, conforme eu pulei nessa plataforma. Travessias que Jesus não me pediu e não te pediu para fazer. Nessa nós temos que clamar de uma forma ainda mais assintosa do que Pedro, do que os discípulos que estavam no barco. Mas tem as travessias que eu vim aqui te lembrar nessa noite, que Ele te chamou, que Ele te confirmou, que Ele falou para você confiar no meio da tempestade, que Ele te disse que te ajudaria. Mas tem um detalhe muito grande, meu irmão, e eu preciso te lembrar nessa noite. Eu quero te chamar a atenção, como um dia foi chamado a mim. Eu, como todo mundo sabe, eu fui desviado por 6 anos dos caminhos do Senhor e cresci na igreja. Mas nesse momento da minha vida, a travessia estava bem tranquila, o mar estava bem calmo. E quando eu tomo uma decisão novamente por reconciliar com Cristo e viver verdadeiramente uma vida santa e entregue aos seus pés, meu irmão, é nesse momento que as ondas balançam. É nesse momento que o vento fica forte. Aí as pessoas vêm perguntar para nós hoje no aconselhamento pastoral: foi depois que eu aceitei Jesus, foi depois que eu me converti, que parece que as tempestades aumentaram. Pois é isso mesmo. Bem-vindo à fé com Cristo, bem-vindo a uma travessia que Ele te chamou para fazer, mas que Ele não te avisou que teria, ou avisou. Uma das frases mais famosas de Cristo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vim aqui nesta noite também para te dizer que Ele já venceu as tuas batalhas, que Ele já venceu a travessia que você está passando, que Ele já venceu esse processo que está dolorido, que Ele já venceu essa crise financeira, que Ele já venceu essa luta no teu casamento, que Ele já venceu esse problema com teus filhos, que Ele já venceu a batalha que a tua família travou contigo depois que você se converteu. Ele já venceu. Jesus não é um Jesus do triunfo da casa de 200 metros quadrados na terra. Jesus não é um Jesus de triunfo da troca da chave do carro que eu e você queremos. Jesus é um Jesus de um triunfo único na cruz, que conquistou de uma vez por todas a salvação para quem não merecia. E agora na travessia vai ter onda, vai ter tempestade, vai ter dificuldade. Como Ele disse que teríamos, mas tem uma diferença: Ele está conosco nas duas experiências de tempestade. Numa Pedro anda sobre as águas, na outra ele está dentro do barco. Em nenhuma delas eles estavam sozinhos, e você tampouco está sozinho nessa noite. Eu quero afirmar para o teu coração.
A maior mentira de Satanás é que talvez você não tem ninguém, é que talvez você acha que não tem ninguém, mas você está numa comunidade de fé, cercado nesse momento por irmãos que querem te dar um abraço, que querem te amar, que querem ser o próprio Cristo na sua vida, por pastores que querem colocar a mão sobre você, que quando você vir com lágrimas, falando da tua tempestade, falando do teu processo, nós queremos cuidar de você. Nós queremos ser o Jesus que Ele escolheu nesse momento na terra, para cuidar e orar pela sua vida, ser intercessores no meio da tua tempestade contigo. É por isso que essa mensagem, apesar de parecer forte, ela é muito boa, porque você conta com pequenos cristos dentro dessa comunidade de fé. Você conta com pessoas que querem ser Jesus na sua vida. Glória a Deus. Eu conto com você. Amém. Mas na sequência, eu quero falar nessa noite, além da ordenança, além de sermos discípulos que obedecem a Jesus, a palavra fala que ao anoitecer ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu vim aqui nesta noite para te falar as palavras de Jesus. Coragem, é Ele, não tenha medo. Você entregou sua vida para Deus, você entregou sua vida para Jesus, você não entregou sua vida para um Deus morto, você entregou ela para um Deus vivo. Ele vivo está e Ele cuida e zela por você. A palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ainda quando dormimos, porque Ele sabe do que eu e você precisamos. Você tem que orar, você tem que buscar o Senhor a sua face, mas quando você dorme, o Espírito Santo intercede por você. Tamanho o cuidado desse Deus soberano, desse Deus que se preocupa com aquele que Ele tem como seus. Ele intercede por nós, por aquilo que pedimos, ou às vezes por aquilo que não sabemos que precisamos, mas Ele se antecipa. Por isso que nessa noite eu vim te dizer: coragem na travessia. Tenha coragem na caminhada que você está percorrendo com Cristo. Não tenha medo, não deixe as pessoas desestabilizarem você, não deixe colocar você para baixo. Ele é um Deus bom, Ele não é um Deus só de vitórias, não, mas Ele é Deus de vitória, Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, o Deus de Israel, Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente. É isso que Ele é. Ele já veio e Ele cuida da tua vida, e Ele está contigo nas tempestades. Coragem, sou eu, não tenham medo. E aí entra aqui o apóstolo Pedro no versículo 28 dizendo: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Sabe o que falta para mim? Sabe o que falta para nós? Quando a gente quer sair da tempestade, quando a gente quer se livrar do problema, quando a gente ainda quer achar um atalho para talvez não percorrer todo o vento, para não percorrer toda a onda, a gente quer resolver da forma mais acelerada possível, porque nós estamos na geração que quer acelerar processos, nós estamos na geração que não consegue ver vídeo de mais de 15 segundos. É a minha geração. Pesquisas falando para produtores de conteúdo não fazer vídeo de mais de 15 segundos, porque as pessoas não veem, porque não têm paciência. Aí a gente quer se livrar de problemas sem perguntar para Deus o que Pedro perguntou: se és tu, se é essa a tua solução, se é esse o teu caminho, eu vou ter contigo. Pedro já tinha vivido bastante coisa para saber que era possível que fosse Jesus, mas ele pergunta: se és tu, manda-me ter contigo. Se és tu, eu ando sobre as águas. Se não és tu, eu sei que eu não andarei. Se és tu, eu saio da tempestade. Se não for tu, eu não saio da tempestade. Na busca desenfreada por soluções, nós pegamos tempestades maiores, porque a gente não faz a pergunta de Pedro: Senhor, é esse o teu caminho? Senhor, é essa a tua solução? Senhor, realmente é essa a solução que tu tens para mim? Não. A gente escuta o primeiro guru da internet e toma a primeira decisão péssima, sem saber se é ele quem falou para nós irmos, se é ele quem falou para atravessarmos. A gente está na geração que está escutando mais o Instagram do que Jesus,
que está mais perguntando, nós estamos pagando para pessoas nos dizerem caminhos, e não estamos consultando de graça Jesus na nossa oração. Aleluia. Se és tu, manda eu passar por essa tempestade. Se és tu, me manda resolver os meus problemas. Se és tu, me dá autorresponsabilidade. Se és tu, me manda admitir o meu pecado. Se és tu, manda-me eu ser responsável por mim mesmo. Se és tu, manda eu parar de terceirizar as minhas culpas. Se és tu, eu admito que é tudo sobre mim e nada sobre você, Senhor. Venha, respondeu Jesus. Sabe o que eu amo em Cristo? Na maioria das suas respostas, na maioria, Ele não põe condição para nada. Ele diz, venha. Quando você consulta Ele, é diferente. Jesus, quando Ele é consultado de fato, de verdade, com interesse nosso em resolver através dEle e não de nós, Ele responde rápido e Ele diz sim. Venha. É muito bom, porque eu vejo que não tem uma frase grande, não tem uma grande oração. Eu vou orar, sabe, por 2 minutos, e aí Pedro vai andar sobre as águas. Ele só diz, venha. 2024 anos depois, e não tem ninguém que andou sobre as águas sem ser obra-prima de ilusionismo e cinema. A única manifestação sobrenatural, que ninguém é curado através dela, nenhuma família é alcançada, mas uma mensagem muito clara é passada: uma tempestade é vencida, porque Jesus está nela, Jesus prevê ela, e quando vai sair do problema, Pedro diz, és tu? E Jesus diz, venha, venha, venha. Senhor, disse Pedro, no verso 29, venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, qual coach eu consulto? Não. Pedro começou a afundar e disse, Senhor, uma pessoa me ajuda aí. Senhor, salva-me. Ah, meu irmão, vou falar. Tem que pedir para Jesus salvar. Ele é o teu salvador. Ele é o teu libertador. Ele que fez um manual de instrução com todas as características que eu e você precisávamos para vencer. Quer disciplina? Quer disciplina? Lê Provérbios do 1 ao 31. Ah, Jesus, fala conosco nessa noite. Salva-nos de nós mesmos. Salva a nossa geração da impaciência. Salva a nossa geração de nós mesmos. Ah, salva-nos, Jesus. Salva-nos como tu precisasse salvar Pedro. Imediatamente Jesus estendeu a mão e cobrou 10 mil reais. Não, deixa eu voltar aqui. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, venham, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu consigo imaginar a insatisfação de Cristo nesse momento, porque eles tinham vivido tantos milagres, já tinham visto tanta coisa, e eu falei de manhã e eu falo agora, você tem noção que Jesus é o único homem perfeito que desceu à terra? Jesus é Deus encarnado e homem Deus, e eles tomavam café da manhã. Eu e você não sabemos o que é passar 3 anos e meio com um homem perfeito. E não saberemos nunca, porque a Bíblia garante que o único que desceu à terra perfeito é Jesus. Eles estavam com esse Cristo perfeito e precisavam toda a vida de algum sinal, para finalmente, quase na conclusão do capítulo dizer, vejo que és o Filho de Deus. Eu fico imaginando, porque a Bíblia não narra tudo, ela é muito completa, maravilhosa, mas eu queria saber o café da manhã de Jesus, o almoço com Jesus, sabe, o café da tarde, o chazinho das 6 que o inglês toma, né? Como é que era com Jesus o chá? Como é que era a janta? Porque ele era perfeito. Jesus estendeu a mão e o segurou, mas chamou de homem de pequena fé, porque você duvidou. E aí entra num quarto ponto,
no versículo 32, que diz assim: quando entraram no barco, o vento cessou. Na Almeida Corrigida vai dizer: quando entraram no barco, aí ele acalmou a tempestade. E eu fiquei pensando, Jesus podia ter acalmado a tempestade muito tempo antes mesmo dele ser visto pelos discípulos, vindo e eles interpretarem aquilo ainda como um fantasma. Ele é soberano, Ele é onisciente, onipresente, como eu já disse. Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele passa uma mensagem através de uma tempestade que só acalma o vento quando Ele entra no barco. Ele não acalma o vento uma milha antes. Eu não sei qual é a distância que ele estava do barco, mas Ele resolve acalmar o vento quando Ele já está dentro do barco. Sabe o que isso talvez pode significar para mim e para você? Que é só Jesus entrar no barco de uma vez por todas, é só Jesus entrar no teu coração de uma vez por todas, é só Jesus dominar todas as áreas, aquela que nós ainda não entregamos para Ele, que daí o vento talvez vai se acalmar. Talvez tem certas tempestades que vão se curar quando Deus estiver no barco completamente, quando a nossa entrega for integral, quando a nossa entrega for legítima, quando a nossa entrega for de discípulo, quando a gente for talmide, quando a gente for talmidim, aqueles que tinham a poeira das sandálias do seu rabi, do seu mestre. Talvez nesse momento o vento vai cessar. Talvez nesse momento do domínio, do total controle de Deus, dentro do nosso barco da vida, dentro do nosso barco da nossa casa, dentro do barco do nosso casamento, dentro da criação dos nossos filhos. O que a Bíblia fala? O que eu não estou fazendo certo que esse menino é tão assim? O que eu não estou fazendo às luzes das Escrituras para que eu esteja tendo uma colheita diferente do que a Bíblia diz que eu tenho? Aonde que a minha tempestade pode passar? Que é nas instruções de Cristo que eu encontro, e não nas instruções do Instagram. Ah, Jesus, salva-nos. Quando entraram no barco, Ele acalmou o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Depois, atravessaram o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos. É por isso que não são só 30 e poucos milagres que Jesus fez. 30 e poucos milagres são os que estão narrados, com detalhes, com alguns até nomes. Outros diz paralítico, diz a mulher do fluxo de sangue, não fala nome. Mas aqui fala que em Genezaré, todos os que foram trazidos foram curados. Sabe, significa que Jesus, ao abandonar mérito, ao abandonar pessoas que tinham intenção de tornar um rei de um reinado que não era o que ele queria ser rei, Jesus, ao ordenar discípulos, não perguntar o que vocês estão achando, Jesus dando ordem, insistindo para que a tempestade que Ele quisesse que eles passassem seja passada. Ao passar para o outro lado, uma travessia com Jesus, ela tem resultados extraordinários, sim. Ela tem vitória, ela tem bênção, sim, mas é com Jesus no barco. E ainda que Ele diga que vai ter mar, que vai ter onda alta, ainda que Ele diga que você vai ter que andar no meio da água mesmo, talvez você vai descer 2 passos igual Pedro, talvez vai parecer que você está afundando, que você está submergindo, que você está perdendo a batalha, mas no final, do outro lado, assim como nessa passagem, Jesus cura a todos e não a uma parte de todos. Eu quero nessa noite, igreja, provocar o teu coração a levantar a tua confiança em Jesus, a levantar a um nível mais alto, mas o nome dessa mensagem é: obedeça Jesus. Porque às vezes Jesus está insistindo, Jesus está ordenando, e eu e você, eu inclusive, nós estamos resistentes, como talvez Pedro podia estar. Mas vai ter chuva, mas vai ter vento, eu já fui pescador, vai dar ruim esse caminho, mas é Jesus que está falando para tomar uma dose mais amarga. É Jesus que está dizendo para dar 2 passos mais para trás, porque o que Ele tem depois é completo, porque o que Ele tem depois é genuíno, porque o que Ele tem depois não tem falhas. Os caminhos de Cristo são plenos, não são tortuosos, mas a tempestade com Ele é necessária de ser atravessada. Nessa noite eu quero provocar o teu coração a aumentar o teu nível de obediência e aumentar o teu nível de confiança
em Jesus, no meio da tempestade que você está passando, no meio da tempestade que parece que você não vê Ele chegando como um fantasma à distância. Talvez você ainda nem viu essa luz branca que é Jesus, mas eu vim aqui te falar nessa noite que ela existe, que ela é poderosa e que Ele está disponível para você. Eu vim aqui nessa noite como pastor dessa casa, para falar para você que Jesus se preocupa com a sua tempestade. Jesus está contigo na travessia. Ele não está longe, Ele está perto. Muito pelo contrário de quem acha que Jesus está longe. Eu e você vivemos um tempo que o Espírito Santo de Deus habita dentro dos nossos próprios corpos. Deus agora é um Deus muito possível de ser presente. É apenas a gente abre as portas do nosso coração e Ele não escancara, Ele não chuta, Ele bate a porta. Ele pergunta nessa noite para homens e mulheres de Deus, se você quer que Jesus entre no seu coração. Ele pergunta para hoje, homens e mulheres, se você quer Jesus na sua travessia. Ele pergunta para homens e mulheres nessa noite, se você quer, ainda naquela travessia que Ele não te convidou, mas você se colocou, se você quer a partir de agora contar com Jesus na travessia.